Olá pessoal, tá começando mais um episódio Papo Além da Pauta e eu sou o Jefferson Reis. Mas desde já quero agradecer aos nossos patrocinadores: MR Audiovisual, Valdécio Móveis, G Produções, Net DRP e Nato Vida. Quero agradecer imensamente todos esses patrocinadores. Hoje, pessoal, nós estamos com um convidado muito especial, um amigo de longas datas, né? Ele que é compositor, pastor, escritor, músico e cantor. Nada mais, nada menos que meu amigo Delino Massal. Delino, é um prazer estar aqui em Prazer nosso todo meu. podcast, tá? Desde já eu quero te agradecer aí Amém. por ter aceitado o nosso convite. Honra pra mim. E, Delino, manda um recado aí para a galera do podcast Papo Além da Pauta aí. E aí, gente, estou muito feliz de estar aqui também com meu amigo Gerson Reis. Temos uma amizade, como ele mesmo disse, de longa data, né? Já estamos há algum tempo na estrada e ele tem sido o protagonista, né? O responsável por nos conectar aí com algumas cidades. Eu sou muito grato a Deus pela sua vida, sua família. E quero já deixar aqui um abraço para todos aqueles que estão nos assistindo aqui. Eu espero que essa conversa nossa possa edificar muito Sim, a vida de todos vocês. é isso aí. Delino, a primeira pergunta que sempre a gente faz aqui no Papo Além da Pauta: quem é Delino Massal? Eita, olha aí, já começou com pergunta difícil. Não, o Delino Marçal é esse cara, simples, assim, eu digo debaixo de muita humildade, mas ele fala assim, eu fui gerado num lar muito simples, né? Então, não tem como descaracterizar isso. Então, eu sou esse cara alegre ao mesmo tempo, né? Todas as pessoas que estão perto de mim sabem, tanto que dificilmente eu me deixo ser abatido pela os problemas, as dificuldades e tudo. Então, eu sempre tento levar a vida com muita alegria, sabe? Até porque, Jefferson, nós só temos uma vida. Verdade. Então, eu tento aproveitá-la, né? Como a palavra diz, ensina-me a contar os meus dias. Eu sempre tento levar a vida de forma bem leve. Então, acho que a característica mais, assim, mais forte, assim, do meu caráter é a alegria, cara. Todo mundo fala assim, cara, esse cara dele não tá sempre rindo, cara. Hoje eu não tô rindo muito por causa do aparelho, Sim, mas eu gosto muito de rir, gosto muito de de estar nesse ambiente onde a alegria é prioridade, sabe? sim, sim. Tem um autor que escreveu uma frase muito legal. Ele fala assim que o assunto mais sério do céu é sobre a alegria. Então, eu acho que a gente precisa pensar sobre isso, né? Então, eu sou esse cara alegre. Tem muita gente que fala, pô, eu gostei de você é um cara muito simples. É uma coisa que você não aprende, né? Mas se as pessoas dizem, eu acho que é verdade. Verdade. Então, Delino Marçal é esse cara alegre, gosto demais de ambiente simples, tento ser cordial com todas as pessoas e tal. Acho que a minha característica mais forte é essa. Entendi. Delino, vamos lá. Vamos falar um pouco da sua história, né? Da sua infância, onde você nasceu, seus familiares, né? Me fala um pouquinho da sua trajetória aí. Então, eu tive o privilégio de nascer em um lar cristão, né? Eu sempre digo para os irmãos que teve um tempo no Brasil que os ministros eram muito conhecidos, né? Porque carregavam um testemunho pesado. Eu falo, cara, eu não sou ex nada. Eu tive a alegria de nascer em uma casa onde minha mãe conduziu todos os filhos, né, no caminho do Senhor. Então eu nasci numa cidade chamada Arapoema, Tocantins, Tocantins. lá no interiorzão. Inclusive fiz um evento recentemente lá. Fiquei muito feliz de ver alguns amigos, né, que conheceram minha família. Aí minha mãe saiu dessa cidade e foi direto para Aparecida de Goiânia, que é um lugar bem, que na época era muito, mas muito simples. Ela era mais conhecido como uma comunidade. Comunidade, né? E que agora hoje não, evoluiu, hoje tá bonito. E ali fui desenvolvendo. Eu fui na igreja ontem aqui em Espera Feliz e vendo os bancos, cara, me deu uma lembrança, porque eu dormi demais em banco de igrejas. É dois também, dormi muito. Pois é, então assim,
tive essa alegria, né, de ser gerado por uma mãe pastora, meus irmãos também, cresci num lar cristão e sempre envolvido com a música, aprendi a tocar com meu irmão, mas sempre muito envolvido com música dentro da igreja, servindo a igreja. Me tornei ministro de louvor muito cedo, isso para ajudar a igreja. Meus irmãos começaram a trabalhar, eu ficava com a minha mãe ali. Minha mãe tinha um culto dentro da nossa casa, muita gente participava e eu sempre auxiliava ela ali, fazendo, ela cantando, eu também e Sim, tocando, né? Isso foi forjando meu caráter. Isso me ajudou muito a ser a pessoa que eu me tornei hoje. entendi. Vamos lá. Vamos falar sobre, eh sobre um livro, acho que você tem um livro chamado Deus é Sim. Deus, né? Me fala um pouquinho dessa história desse livro aí. Então, eu tive muito, assim, construí muita coisa na carreira, né? Participações que eu tinha sonhos, eu participei com muita gente no cenário nacional, internacional. O Senhor me fez viver de fato assim, como eu vivo hoje a música, né, na intensidade. Para a glória de Deus, eu acho que eu cheguei em um lugar muito especial na música. Mas eu tinha, e como tenho, né, tem uma veia muito especial de estudo, né? Sim, Eu gosto muito de ler, de estudar. Então eu comecei a perceber que eu poderia compartilhar um sim, pouco desse conhecimento através dos livros, né? Então me deu muito desejo. E o primeiro livro que eu queria escrever, e escrevi, foi o livro Deus é Deus. Deus é Depois, se Deus. vocês quiserem colocar aqui. E aí, nesse livro, eu eu faço um paralelo de três histórias bíblicas, né? Que é a história de Jacó. Sim, Eu falo um pouco, porque Jacó foi o neto da fé, né? O, o avô dele, Abraão, era o pai da Abraão, fé. mas aí. Então, teve um momento da vida de Jacó que ele se desmoreceu, né? Perdeu um pouco a fé. Então, eu falo desse aspecto. E aí, depois eu falo de Jó, né? Que a gente quase não conhece, não sabe nem quem são seus pais. E ele tinha uma fé fora do normal, né? Vamos falar assim, fora do Sim, comum. E termino em Abacuque. Faço essas três exposições no livro, contando um pouco de como que não necessariamente você precisa ser neto de alguém crente ou você precisa ter muitos anos dentro de uma igreja para ter uma fé sim, que, que ressignifica o evangelho, né? Jacó, cara, ele simplesmente, o primo dele foi levado para ser sacrificado e Deus revelou ali, o anjo, né, se manifesta, fala, não faça isso, aí veio o cordeiro, então é, é, ele teve várias formas de ter uma fé forte e não teve, né, ele, a linhagem dele, todas as mulheres eram estéreis, então mesmo assim a fé, né, já Jó, né, passou por tudo que passou e aí eu faço um paralelo da minha história que eu vivi, né, de sofrimento aí com a perda da minha mãe, então, e outras coisas para ajudar as pessoas a ressignificar essa questão da fé, ajudar as pessoas a construir uma fé madura, sim, sabe? Então, eu não vou dar mais spoiler, porque senão as pessoas não vão comprar. verdade. Aí a gente falando do livro, né, que é Deus, e você fala de Jó, eh, 2 músicas que fez aí bastante sucesso, e também muitas pessoas não sabem que às vezes muitos não sabem que a música Jó é composição sua, né, Sim, porque eu não sei se você gravou ela, quem realmente gravou foi a Midian Lima, né. família Lima. Né. Então me fala um pouquinho dessas 2 composições, Deus é Deus, que hoje no Brasil, fora do Brasil, é conhecida, e também Jó. Me fala um pouquinho dessas composições, como como ela foi criada, como é que ela Deus te deu essas 2 canções muito são várias canções que você tem que são muito, profundas, mas essas 2 músicas Ah, é o sim, carro-chefe. com certeza. Não, primeiro eu sou muito grato, sabe, Gerson? Porque você ter canções como essa, que vai transcendendo o tempo. A gente tem hoje tantas músicas, né, que são lançadas a todo tempo,
Mas eu louvo a Deus porque essa canção, ela literalmente, ela tem, né? Ela tem abençoado milhares de pessoas. A canção Deus é Deus, ela tem os dizeres, né? Da minha mãe. Minha mãe tinha muito essa coisa de fé. Tipo, ela falava porque a gente não adora porque ele faz, né? Tive experiência, eu até conto um pedaço, um testemunho. Uma vez eu cheguei em casa e assim, mano, uma escassez, meu Deus do céu. E aí, cara, a gente tinha dificuldade até para comer, sabe? A gente era alimentado pela igreja. E eu falei, mãe, mas não tem lógica, a gente é crente, né? A gente é crente, mas não tem nada. E tem meus amigos. Então, via meus amiguinhos ali da rua, todo mundo bem vestido e tal. Chegava período natalino, todo mundo com roupa nova, e a gente não tinha, cara. Aquele trem me consumia por dentro. E eu falava pra minha mãe, pô, eles nem crentes são, né? E tem tudo. Tem E tudo. a gente serve a Deus, não tem nada. E aí minha mãe foi me alertou, falou, não, mas você tá com a motivação errada, a gente não adora Deus pelo aquilo que ele pode dar. A Verdade. gente serve a ele pelo que ele é. Então, ali parecia uma frase inofensiva. Eis a razão, assim, os pais que estão nos assistindo, as mães, que continuem semeando boas palavras nos seus filhos. Eu era menino, cara. Então, essa frase, ela ecoou na minha vida inteira. Com 16 anos, eu saí de casa, fui para outra cidade para estudar, trabalhar. E por diversas vezes eu chegava do trabalho, também assim, dinheiro regradinho, só Deus sabe. Mas eu sempre lembrava disso. Cara, não posso ficar murmurando, né? Não posso ficar falando mal da situação, porque eu já aprendi. Eu não adoro a Deus só pela coisa que Ele pode me dar. Então, minha mãe plantou essa semente em mim e ficou. Com 16 anos, eu já escrevia, né? Aí eu fui servir numa outra igreja, uma igreja grande. E ali eu conheci a minha namorada, que virou minha esposa, minha única namorada. E Que legal. foi tão bacana, porque eu fui servir no Ministério de Adolescentes, né? E ali, um dia no congresso, eles precisavam de uma música para o tema. Eu gostava muito de escrever. Falei, ó, vou escrever uma música aqui pra gente ver se a gente canta. Cara, essa música até hoje é tocada lá. Então, virou o nome dos Os adolescentes e tal. adolescentes. E, e ali eu descobri que Deus tinha um negócio comigo, sabe? Sim, Na escrita. Que eu escrevia esporadicamente, assim, desde os 9 anos. Mas não era com responsabilidade. Eu escrevia muita música nada a ver. Mas aí com 16 anos eu comecei a ter essa expertise. E aí, de uma experiência que eu tive, né? Eu comecei a escrever, minha fé não está firmada. E fui escrevendo essa música aos poucos. Depois tive uma experiência com uma pessoa no aeroporto. Falou, cara, que teve uma música que eu compartilhei com um menino de Belo Horizonte. E essa música tava estourando, assim. sim. Aí ele, você tem que parar de dar música pros outros, tal, porque aí o pessoal fica conhecido e você não. Aí eu falei, não, cara, se Deus fizer, ele é Deus. Vê assim esse negócio na minha cabeça. Se Deus fizer, ele é Deus, mas se não fizer. Eu já tinha escrito essa primeira parte, Sim. né? Aí eu fui, pá, anotei ali no celular, voltei pra casa, com as palavras da minha mãe, eu terminei a música. Então sua mãe tem aí Não, tem os direitos autorais aí e da. eu vou te falar, em vida ela pegou os direitos. Pois é. A sua mãe aí foi o pontapé inicial da música, né? Sim, sim, minha mãe sempre. E a música Jó, o Delino? Essa. Então, a Jó, cara, já foi uma outra experiência, Sim, né? Eu gosto, como eu disse pra você, eu gosto muito de ler. Aí eu tava, e todo mês eu gosto de ler um livro assim e meditar naquele livro, né? Às vezes eu leio um livro pequeno da Bíblia e estou ali meditando, porque aí ajuda muito. Então eu tava lendo um livro de Jó, quando eu terminei, cara, eu lembrei que tinha uma música, né? Há muito tempo que a Rose cantava sobre Jó, eu falei, mas ninguém escreveu mais música sobre Jó. sobre Jó, né? Aí eu comecei ali, cara. Eu assim, fiz um resumo da história dele, Sim, escrevi um pequeno resumo ali, e aí fui escrevendo a música. Como a gente tem essa facilidade, né, de, de colocar poesia na história para não tornar. Porque se eu canto a história de Jó sem poesia, fica muito pesado. Então eu peguei ali o resumo e comecei a fazer a poesia, né? Então nasceu a canção Jó. Cara, foi tão forte que a minha esposa estava grávida, né? sim. Aí eu peguei o violão lá
E comecei, já como pode ainda. Rapaz, a minha esposa, amor, pelo amor de Deus, eu não tô preparado pra cantar essa música não, cuidado aí. Falei, não, amor, eu tô contando só a história de Jó e Sim, tudo. E ela entendeu perfeitamente, né, que eh, essa música tinha a ver com a história, né, que Deus estava. E aí o mais interessante foi como essa música chegou na Midian. sim. Eu estava no Rio, encontrei o pastor Eliel, e ele falou, cara, eu preciso. Você não pode compartilhar uma música com a minha esposa? Eu falei, ah, eu posso. Acho que eu tenho uma música lá. Só que antes disso, gente, eu peguei a música Jó, tinha uma irmã me atormentando. Eu quero uma música, eu quero uma música. Tá, mandei a música pra irmã. Sabe o que ela falou pra mim? Ela recebeu a música e falou, não, essa música é muito brega. Meu Essa Deus do música é céu. muito ruim. Eu falei, ah, amém. Aí, quando o Eliel falou comigo, eu lembrei dele. Lembrou. Mandei a música pra ele. Meu, 5 minutos depois eles me mandaram já chorando. Essa música é muito especial e tal. E eu me lembro de falar pro Eliel, Eliel, essa música vai levar vocês pro mundo inteiro. Verdade. Porque a gente, acho que falta de humildade é você ser uma coisa e ficar falando que não é. Ô, Gerson, você é muito bom para fazer produção de eventos. Aí você, não, não sou não. Isso é falta de humildade, né? Então eu reconheço, quando eu escrevi aquela música, eu sabia que ela era uma música boa, era uma música Sim, que tinha um potencial muito bom. Então eu mandei para ele e falei, cara, essa música vai mudar a história da Midian. E foi dito e e certo. foi isso, Mas a certo. gente sabe que não é a música em si, é o Deus da música, né? É verdade. É porque quando você leva Deus para a centralidade de uma canção, cara, né, é inevitável. É igual a palavra fala. E a fama de José correu por toda a sinagoga. Por quê? Porque José resolveu um problema. Essa música, ela veio para resolver muitos problemas eh, da adoração no Brasil, né? Sim, Por sim. exemplo, Deus é Deus. Quando eu lancei Deus é Deus, a gente tinha uma cultura no Brasil que era só vitória, só Só vitória. vitória. Misericórdia, irmão. Se a vida fosse só vitória, né? Então o Senhor trouxe essa música para nos levar de novo à consciência. E eu tenho certeza que não tem a ver comigo, isso aí é obra de Deus, né? Mas a gente é só um instrumento de que estava sensível para escrever essa música. Então, Jó nasceu nessa circunstância. Aí, Sim. cara, eles gravaram, a Midian gravou. Eu tive a honra agora, depois de 10 anos da música, de regravar com ela, Eu ao vi. vivo, né? Eu vi. No DVD. E ficou lindo demais, cara. Foi muito emocionante, porque a mídia é uma pessoa muito de Deus, cara, muito de Deus. Tem uma graça de Deus, uma essência, sabe? Então não tem. Eu fico feliz porque, assim, é, eu nunca fiquei no pé de Deus, me dá música, não. Eu tô sempre escrevendo alguma coisa, Entendi. né? Às vezes eu escrevo poema, poesia, às vezes eu escrevo textos, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Mas é, e nasceu essas canções assim, né? De momentos que eu não parei para escrever elas. Deus mandou elas para mim, entendeu? Então é simples assim. E eu fico vendo, são tudo letras assim, fortes, letras verdadeiras, porque hoje a gente tem várias músicas aí, né? Mas se você for pegar o pé da letra, muitas coisas às vezes hipocrisia, heresia, entendeu? Então, assim, as músicas suas, né, Jó, Deus é Deus, e como você falou, realmente a Jó realmente deu uma alavancada na Midian Lima, ficou conhecida por essa música, né? Sim, Na época, né? foi a primeira, né? Que ela... E voltando aqui seu ministério, você começou então seu ministério com tudo logo cedo, escritor, pastoreado, né, a parte do pastoreado, músico e cantor. Sim, Então, assim, começou muito cedo. Delino, eu queria também falar sobre sua mãe, né? Sobre sua mãe. A gente sabe que ela criou ali 9 filhos, né? Com toda dificuldade, mas há uns tempos atrás houve aí uma notícia que a gente ficou muito abalado, né? Fala um pouquinho aí, né? Pra gente
praticamente terminar esse podcast, né, mas fala um pouquinho aí sobre a história da sua mãe, que era mulher de oração, mas há uns tempos atrás a gente recebeu uma notícia muito eu fiquei impactado com aquilo, emocionado, triste, né, que foi aquela notícia que passou em vários jornais do Brasil aí. Me fala um pouquinho dessa história aí, da sua mãe. Sim, não, eu até, por vezes, sou até um pouco repetitivo nas Sim, falas, né? Por exemplo, as ministrações que eu faço, que eu cito minha mãe, é justamente elas são intencionais. Tudo que eu tento fazer, eu faço de forma intencional. Eu faço para, primeiro, tentar dar uma chacoalhada nos pais, né, sim, nas mães, e de certa forma, ontem mesmo a gente estava aqui, eu vendo mães, né, com seus relatos, seus filhos. A gente vive um tempo muito difícil em que os filhos, eles eles abandonaram o conselho de Efésios, né, que é o primeiro mandamento com promessa, né? sim, Obedecer pai e mãe para que os seus dias sejam prolongados na vida. Por isso você vê tanta gente morrendo cedo. Perderam o senso da obediência. Então, essa questão do pastoreado, até chegar nessa história aí, sim, tudo foram palavras que Deus disse para minha casa. Minha mãe falou: ó, você é um pastor, é só uma questão de tempo. Então, se cumpriu, ela viu isso se cumprir, né? E aí, Gerson, como você mesmo disse, essa fatalidade chegou. E eu não falo isso com naturalidade, para mim até hoje é uma coisa difícil de que falar, dói, né. que minha mãe tem um significado muito especial na nossa vida, né? Eu falava ontem lá no palco que herança é o que você deixa para os filhos, legado é o que você deixa nos filhos. Sim, Minha mãe deixou nos filhos esse legado de oração, né? Eu, por vezes, eu me pego assim, cara, tá faltando alguma coisa. Aí eu falo, é orar. Tô muito preocupado, eu tenho que orar. Vamos orar e isso aí eu herdei da minha mãe. Minha mãe e as minhas irmãs também gostam muito de orar. Então, minha mãe deixou um legado muito especial para nossa família. Então, quando a gente recebeu a notícia da morte dela, eu estava em casa, nesse dia eu não estava viajando, 6 e pouco da manhã. Causou muita estranheza, porque o horário, mas aí eu fui lembrar que minha mãe, desde quando eu era menina, ela levantava às 5 da manhã para orar, pra né? orar, E né. eu vi até um jornal falando que ela estava fazendo campanha. Eu falei, meu Deus, mas foi uma campanha eterna, porque desde muito, desde muito cedo ela sempre gostou de acordar esse horário. E nesse dia ela estava orando lá e uma pessoa tomada de entorpecente, né? Por isso que eu sou muito contra as drogas. No nosso país não tem estrutura para liberar a droga. Sim, Então, uma pessoa tomada de entorpecente, misturado com loucura, quebrou a igreja lá e tirou a vida da minha mãe. Foi um momento muito difícil, cara. Eu não sei ainda digerir isso. Eu falo desse assunto com a graça de Deus, porque foi o Senhor que nos ajudou, porque foi muito difícil. Eu acho que nós somos muito apegados à forma, né? sim. Então, minha mãe já estava com 80 anos, 80 anos? ia completar 80 anos. E assim, muito parecia que tinha 50, né? Porque o tempo todo sorrindo, o tempo todo ajudando as pessoas, tinha trabalho social na igreja, pastora de 5 igrejas, ela 5 estava sempre igrejas? nas, sim, 5 igrejas, então ela estava sempre nas igrejas, rodando, querendo saber como é que estava, e comprando lote para fazer mais igreja. A minha mãe é muito ativa, né? Você chegava, mãe, onde a senhora tá? Tô no monte. Meu Deus. Então, mãe, o que você tá fazendo aí, mãe? Só tem 80 anos. Meu filho tem que orar. Vamos buscar a Deus. Então, assim, minha mãe tem um significado muito importante. E assim, cara, eu fiquei muito mal, mal mesmo, porque Deus sabe tanto que tinha esse significado para mim, para minha casa. Eu não engoli essa história, né? Mas o Senhor dá graça pra gente Sim, passar por essas tempestades, né? Esse dia mal que pode chegar na vida de todo mundo. Agora, é interessante que assim, nos meus piores dias, né, de luto, que é necessário você viver o luto, eu falo, cara, como que Deus permite uma coisa dessa?
E aí Deus foi me levando nas escrituras e eu fui vendo tanto que Deus nunca mentiu para nós. Jesus diz assim, ó, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não falou que a gente ia vencer. E isso foi trazendo assim, calma para o meu coração. Eu fui aprendendo a lidar com essa dor. E existe uma coisa muito interessante, Jefferson, que eu falo nesse com essa perda da minha mãe. Sim, Quando você passa por um momento como esse, você tem que tomar uma decisão. Existem pessoas, né? Eu não estou aqui querendo dar estudo para ninguém de psicologia, mas existem pessoas que, a partir de um momento como esse, de uma perda, eles se tornam vítima da dor. Eu poderia muito bem passar a vida inteira contando, gente, eu perdi minha mãe assassinada e tal. É, cara, tudo bem, tá tudo certo, não tem nada de errado. Mas eu decidi fazer outra coisa. Eu decidi pegar essa dor, colocá-la no altar e tornar essa dor um testemunho, entendi. entendeu? E senão você não vive, você fica preso nessa dor, você se torna refém dessa dor, né? E aí, com essa questão de colocar a dor no altar e, e tornar essa dor um testemunho, o que aconteceu? Milhares de pessoas começaram a ser edificadas. Eu tive em vários lugares, né, que a pessoa, "Ô, irmão, eu tô aqui para te agradecer, eu vim de longe." Falei, o que que foi, minha irmã? Olha, eu perdi meu pai muito cedo e eu não conseguia perdoar a Deus. Meu Eu Deus. parei de me relacionar com Deus porque ele levou meu pai. E meu pai era tudo que eu tinha. E quando eu vi o seu testemunho, você falando que você pegou essa dor, colocou no altar e fez dessa dor um testemunho, ali foi minha libertação. Ali foi quando eu falei, cara, eu também consigo. E eu tenho uma experiência, né, Sim, pessoal, né, quando Deus falou comigo, né, no meu tempo de luto, né, ali no quarto, Deus falou comigo que minha mãe estava num lugar onde não tinha dor nem choro. Isso me acalmou muito, porque a gente fica muito apegado à forma. sim, E, segundo quando o Espírito Santo falou comigo, uma das razões pelas quais eu permito você passar por isso é porque eu vou levar os seus pés ainda em muitos lugares. E nesses lugares existem pessoas que vai estar querendo desistir por muito menos. sim, Então eu me levantei mesmo, não deixei de viver o luto, choro até hoje de saudade da minha mãe, mas eu decidi tornar a história dela, inclusive o livro Deus é Deus, eu faço uma homenagem ali à minha mãe, sim, né? E tornei essa história uma história de um testemunho, para a glória de Deus, onde tem edificado a igreja de Cristo. E eu me sinto fortalecido, né, de ouvir os testemunhos. E eu tenho certeza, se minha mãe estivesse aqui hoje, ela diria sobre isso, entendi. né? Essa é uma história que realmente nos traz assim uma nova visão, né? Porque realmente ninguém tá preparado para uma situação dessa, né? A Sim, gente sabe que nascemos, né, crescemos e um dia vamos morrer, mas não dessa forma que foi tirada a vida de sua mãe, sim, né? Mas onde você passa, eu tenho visto que você tem contado isso, realmente tem impactado as pessoas. Muita gente ontem ali, tava vendo ali no palco, na hora que você contava, algumas pessoas, eu via o semblante das pessoas, ficava impressionado com aquilo. E isso realmente é o evangelho, né? Isso aí realmente é, traz essa palavra muitas vezes que é uma situação bem complicada, uma situação de dor, mas que traz um ânimo para aquela, poxa, eu passei por isso, eu passei por coisa pior que isso, mas eu justamente. sei que Deus está comigo. É isso. A gente precisa nos fortalecer, né? Então, tem muita gente que passou ou está passando por um tempo difícil, inclusive você que está assistindo aqui agora, né? Você que está me assistindo aqui, eu não sou super-herói, não. Tem dia que eu choro, tem dia que cara, eu sinto o cheiro da comida que minha mãe fazia. Às vezes eu vou lá na igreja, cara, eu fico assim, não depressivo, né? Mas Sim, eu fico muito emocionado, eu choro, eu sinto lembrança. Mas eu tomei uma decisão. Eu vou fazer dessa dor um testemunho. Então você que está nos assistindo agora, quem sabe, né, Gerson? Aproveitar aqui que você está assistindo agora e você passou por
um momento difícil de dor, assim como eu passei, eu quero dizer que você também não é super-herói, não. Você pode chorar sim, mas decida a partir desse momento pegar essa dor e não ser mais refém dela e fazer essa dor um testemunho. Escreve um livro através disso. Faz um testemunho. Torna isso um testemunho para a glória de Deus. Ajude outras pessoas. Foi a decisão que eu tomei e confesso para vocês que foi a decisão mais assertiva. Poderia estar até hoje depressivo, dentro de um quarto fechado, porque Deus permitiu a minha mãe ir daquele jeito, né? Mas eu acredito que até quando é ruim para nós, é bom. Sim. Eu acredito que com tudo isso que você passou aí, acredito que vem coisa nova, Opa, música boa, projetos novos. Me fala aí, eu acho que você tem um projeto esse ano aí. é. Você tem alguma novidade Esse aí? mês, Ou deixa mais ou menos no ar aí, não, projeto aí novo. esse mês a gente termina de que a gente faz todo o esqueleto, né? A gravação Sim, primeiro, para depois fazer o ao vivo. Então, já está sendo feito, né? já tá no forno. A gravação do instrumental, os arranjos e tudo, para a gente fazer a gravação ao vivo. E inclusive tem uma música, né, que nasceu de toda essa experiência, e eu faço um paralelo com a vida de Paulo, né? Quando Aí, ó, Paulo estava para ser morto ali, as últimas palavras de Paulo, né? que Eu legal. peguei as últimas palavras de Paulo e fiz um paralelo com essa história. Aí, pessoal, vem coisa agora, vem coisa nova aí. Outro projeto que você tem aí, Delino, que também é, a gente está conversando sobre isso aí, você tem uma conferência chamada Conferência Espírito Santo, né? Sim. Fala um pouquinho também dessa conferência aí. Eu quero ver se a gente consegue abranger o Brasil e espalhar pelo Brasil inteiro, Minas principalmente. Me fala um pouquinho dessa conferência aí. Sim, Divulga então, ela. essa conferência, né, eu não faço ela sozinho, eu Sim, tenho vários amigos que estão comigo nela. Então, geralmente a gente vai no sábado, né, a gente chega um dia antes, prepara tudo na cidade, no sim, espaço ou na igreja, e ali eu tenho uma equipe comigo, né? Você é dessas pessoas que decidiram estar comigo. A gente tem uma equipe muito grande, né, que nos ajuda a realizar a conferência. E a intenção da conferência é literalmente gerar um despertamento por um avivamento. que legal. É, é gerar um despertamento na igreja de Cristo. Eu percebo, Gerson, e que nós estamos de verdade, nós estamos como Eutico. Não sei se você vai lembrar de Eutico, era aquele jovem que estava na janela enquanto Paulo pregava. Pregava. E a Bíblia diz que ele estava tão cansado que ele pega no sono e dorme, cai e morre. Então, eu vejo que a igreja perdeu a percepção, né, do que está acontecendo. Sim, Essa semana nós tivemos o cumprimento de uma palavra que está em Apocalipse. Eu fui no livro de Apocalipse ler novamente rumores de guerra. A gente já está vivendo isso. Rumores de guerra, é, a falta de amor. Você vê, essa semana eu vi um, um, um pai que tirou a vida de um filho por causa de uma ruptura de um eu relacionamento. vi. Então, a falta de De amor, amor. né? Essa questão da minha mãe revela isso, Sim, né? E a questão, nós tivemos agora, essa semana, nós tivemos um terremoto. Hoje nós temos o mundo, né? Os cientistas têm equipamentos que eles conseguem prever terremoto. prever. No entanto, Esse não foi, não, esses não conseguiram, não conseguiram. não conseguiram captar. Então, a ideia dessa conferência é literalmente gerar um despertar na igreja, um choque espiritual, Sim, sim, para que as pessoas possam acordar e ressignificar essa questão, né, da pessoa do Espírito Santo na sua vida, como ele atua, né, aonde a gente tem deixado de exercer a nossa vida, o nosso cristianismo, a fim de, de deixar, a fim de permitir que o Espírito Santo mova a nossa vida de forma literal, né? E, e eu acredito, eu fiz a primeira e segunda, né, no Nordeste e a gente teve um resultado muito, mas muito especial.
Sim. Tanto é que o pastor que lidera aquela região pediu para que a gente volte lá. Então, esse ano eu quero já ter algumas cidades marcadas e a gente vai, nós vamos, né? Nós vamos levar essa conferência a fim de despertar a igreja e chamar a igreja para um tempo de Tempo. consciência de que nós precisamos gerar esse avivamento urgente. Isso é uma urgência da igreja. Nós precisamos gerar esse avivamento, que o Senhor possa, através dessa conferência, nos despertar para isso. Esse é o nosso desejo, né? Então, nessa conferência, eu tenho outros amigos, né? Que vai estar comigo, alguns cantores, né? Eu não vou ficar aqui dando Sim, spoilers, mas tem vários cantores do cenário nacional que sim, sempre vai ter um comigo lá, né? O pastor Mark, eu posso falar aqui, e alguns amigos também que pregam no Brasil inteiro, legal. né? Que vai estar comigo nessas conferências, que tem uma parte que eu faço, a outra que eles ministram, e no final a gente faz juntos. E é essa combinação espiritual que tem feito dessa conferência um projeto muito especial. Celino, para a gente encerrar, né, a gente não poderia deixar de pedir aí, né, uma palhinha das duas músicas, Deus é Deus e Jó. Dá uma palhinha aí pro pessoal que está assistindo, entender aí o que é a música, o poder da música e quem é o Delino Massal. Então, gente, primeiro, muito obrigado, meu amigo. Gratidão por estar aqui, seu podcast. Com certeza, esse podcast vai abençoar muita gente. Amém. O propósito que você carrega, a essência que você carrega, é muito especial. Que Deus conserve você com esse coração e que outros amigos venham aqui para deixar esse lugar ainda Isso mais aí, isso é especial. legal. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Tá aí a pequena palhinha. Não vou dar mais spoiler para você ir lá pro YouTube me assistir. Pois é. Você pode cantar também, Jó? Canta Jó Sim, aí. sim. Vamos lá. É, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória. Canta comigo aí, vai. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre, amém. Oh, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. É isso aí. Só meu amigo para fazer eu cantar nesse horário. Acabei de acordar, mas tá tudo certo. Pessoal, tá acabando mais um episódio Papo Além da Pauta. Quero te agradecer, né? Siga aí a página do Delino Marçal, a nossa página Papo Além da Pauta, G Produções, e até a próxima.